E achas importante porque eu acho que tu disseste isso numa entrevista. Agora não tenho a certeza, mas acho que sim, acho que vi isto ontem. Que tu disseste que era importante um jogador do Campeonato Brasileiro, se quiser vir para a Europa, vir cedo. Acho que tu disseste isso, certo? Ou não? Disse. Mas qual é que é a tua opinião em relação a isso? Achas que o Campeonato Brasileiro ainda tem muito a evoluir? Não, eu falo muito pelo meu caso. O meu caso foi um caso diferente. Eu com 18 anos, tipo, escolhi vir pra Europa. Sozinho? Vim sozinho, assim. Ao primeiro momento vim com meu pai, depois vivi sozinho. Depois vim com a minha esposa hoje. Tipo, que já tá comigo aqui praticamente desde o início. Mas eu disse no sentido assim, qual que é o fim que um jogador brasileiro tem? Tipo assim, qual que é o fim? Vamos botar um caminho perfeito. É um jogador, tipo, se destacar no Brasileirão, tipo, que é o Campeonato Brasileiro, ingressar numa equipe da Europa e dali em diante faz sua carreira. Então, o que eu quis dizer é assim, na minha opinião, pelo que eu vivi, quanto mais cedo um jogador vem, tipo, se tiver com a cabeça aberta, tipo, para aprender, porque é completamente diferente. É que às vezes sair demasiado cedo do ninho também pode ter o efeito inverso. É como eu falei, depende também. Depende, tem os dois casos, sabe? Mas achas que não é mais provável uma pessoa sair muito cedo, de repente, ir para a coparia ir só beber copos? É igual eu falei, isso depende muito. O futebol, cada vez mais que eu tenho vivido, eu vejo que depende muito também da criação, da personalidade. Por exemplo, é o que eu falo. Eu, na minha época, quando eu tinha 16, 17 anos, era impensável pra mim, e eu converso muito isso com a malta, tipo, sou novo ainda, né? Sim. Mas como aqui temos muitos jovens, tipo, parece que já vive muita já coisa. Já és um idoso. Sim, parece que já vive muita coisa. Sim. Até brinquei esses dias que eu postei uma foto com o TT, com o Gonçalo, e falei, sou o pai deles e tal, porque brincadeira. Mas, igual eu falei, no meu caso, eu vim muito cedo e pra mim foi uma realidade completamente diferente, porque igual eu falei, pra mim era impensável eu com 16, 17 anos conseguir treinar com uma equipe profissional, por exemplo. Treinava, mas tipo, no mesmo nível. E aqui hoje tu consegue perceber que, por exemplo, o TT tinha, agora tá ficando mais velho também, vai passando os anos, mas desde o início, quando vai treinar fisicamente, consegue fazer tudo. O Dário, que tem 16 anos, tipo, entre outros. Mas, eu falei, o futebol vai evoluindo também. Quanto mais cedo... Então, mas o que é que falta para um jogador brasileiro não ter vontade de ir para a Europa e querer ficar lá? Isso acho que isso nunca vai acontecer. Se um jogador puder escolher, nunca vai acontecer. Porque, vamos ser sinceros, financeiramente é completamente diferente, apesar que os clubes brasileiros... Mas o que é que o Brasil podia fazer para contrariar isso? Olha que por acaso eu tenho muitas ideias de... Mas o que é que achas que podia fazer diferente? Bora, então. Para quem está aqui a ver, nós temos alguma comunidade do Brasil. Obrigar os clubes talvez a ter uma porcentagem de jogadores mais jovens, sabe? Mais jovens. Mais jovens, no Brasil? Por exemplo, no 11 ou na convocatória, tipo... Mas os planteios no Brasil são jovens, são os jogadores maioritariamente mais velhos? Sim. As exceções lá que tem... Eu tava num grande clube e... Atlético Mineiro. Sim, Atlético Mineiro. Eu tava num grande clube, um clube que investia muito, tipo, em folha salarial. Lá no Brasil se paga mais salário do que contratações, né? Pelo euro e isso tudo. Então, salários muito altos. E eu, naquela altura, eu tinha 17 anos e não me via, tipo, como que o clube contrata um jogador com um salário astronômico, que já tem uma carreira feita, como que eu vou fazer para poder passar, para competir com isso? Tipo, é muito injusto. Eu para conseguir competir com isso, eu vou ter que ter 21 anos. E se calhar até eu ter 21 anos, o clube não me vai esperar. Tipo, é o que eu pensei na altura. E eu sempre pensei nisso. Aqui, na Europa, eu vejo que é o contrário. Sim, investe nos jovens. Sim. Tu tens a perspectiva de retorno no futuro. Claro, tu investe nos jovens e vamos dar um exemplo da nossa equipe. Nós temos muitos jovens. No Brasil, o que acontece? Os jogadores surgem e não conseguem se desenvolver lá. Eles só vão se desenvolver aqui. Percebe? Pois é, vendo essa aposta. E podem ser que cheguem aqui, não dê certo, e depois falam, quero voltar pro Brasil. E quando voltam, já voltam tomando, não vou dizer tomando lugar, mas já não ocupam aquela vaga que ele ocupava com 17, também, 18 anos. Percebe? Porque o investimento também que se faz para os trazer de volta, depois tem que ser compensado em campo. Diferente. Mas é o que eu estou dizendo, se talvez tivessem essa... E este investimento agora que se está a fazer em treinadores portugueses... Eu acho que é bem feito, Acho que Portugal é um país extremamente menor que o Brasil em questão de pessoas e território, né?
E aqui se consegue gerir melhor. Pá, talvez Gerir o talento, se calhar, sim, não é? talvez você não tem tantos jogadores como tem no Brasil, então os treinadores são obrigados a ser mais inteligentes, tipo, Mais criteriosos na sim, mais escolha. criteriosos. E no Brasil, vamos supor, tu monta um elenco que pro Brasil é um elenco astronômico, tem grandes craques e já jogaram na Europa. Uhum. E aquilo você não vai precisar ser tão exigente. Tipo Sim, assim, sim. não vou precisar ser tão tático, não vou precisar ser tão... Percebe? Então, eu acho que... E eu digo isso aqui, por exemplo, e isso gera nos adeptos uma aceitação maior com os jovens. Então, como é que explicas que o Brasil, nas camadas jovens, por exemplo, das seleções, seja sempre uma grande seleção, se os jovens... É porque se envolvem na Europa e não no Brasil, é isso? Agora, mais vezes, se tu for pegar, por exemplo, a minha seleção, que foi campeã olímpica agora, maioritariamente jogam fora do Brasil. Do Brasil. Tu Sim. participaste na qualificação para lá. Sim, eu fiz a preparação toda, eu só não fui agora nas Olimpíadas. Nas Eu também estava lesionado do joelho, e também não fazia muito sentido para mim trocar uma pré-época aqui no Sporting, tipo, onde eu queria mesmo agarrar, sabe? Tipo, me sentir mesmo bem de novo, voltando de uma lesão e trocar, com todo respeito às Olimpíadas, que é um dos maiores eventos do mundo, para mim, tipo... Isso é compromisso. Claro que se eu tivesse apto, tipo, estivesse bem, tivesse feito uma época 100% sem lesões e jogável, se calhar talvez dava aquela coceirinha de querer representar o Brasil nas Olimpíadas. Uma medalha. Sim, claro, isso fica pra história, né? O Brasil conquistou a segunda e, tipo, fiquei muito feliz porque, como eu falei, fiz a preparação inteira desde o início, há 2 anos, porque como parou praticamente 1 ano da pandemia, as Olimpíadas passou para mais 1 ano. E fiquei muito feliz, mas eu acho que pra mim fazia mais sentido estar aqui no Sporting pra fazer a pré-época. Fomos campeões da Supertaça, se calhar não tinha vivido isso e num jogador que ficou 10 semanas com problema no joelho, eu saí daqui pra ir, tu pode chegar lá e não jogar, e jogar menos, e pode jogar mais, e aquilo ali ficar marcado, mas eu preferia... Jet lag em Tóquio, depois voltar. Sentes em casa cá, em Portugal? Sim. Estás cá há quanto tempo? Estás cá... 5 anos. 5 anos. Tiveste também a parte do tempo no Algarve, não é? Sim, tive no Algarve. Mas eu tive 1 ano agora em Lisboa, pra mim espetacular. Gostas mais que no Algarve ainda? Sim. Tem mais coisas Como também? eu falei, o Algarve foi minha primeira casa, né, aqui. Tipo, cheguei aqui em Portugal pelo Algarve, mas eu vim pra Lisboa agora, tipo, há 1 ano e o que eu vivi aqui em Lisboa, tipo, pra mim, tô muito confortável, sabe? Como eu falei, o futebol também, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Pode ser que tudo pode acontecer, mas... tipo, em questão de minha família, eu tô muito confortável em Lisboa. Tu já podias ter a dupla nacionalidade? Sim, já tô a... Eu pergunto isto agora a todas as que vêm aqui. Sim, já tô... O que eu digo é, por eu ter vindo muito jovem pra cá, e isso é uma coisa que eu converso, tipo, falo muito com os meninos, tipo, pode ser que a minha personalidade, eu vou continuar sendo brasileiro, porque os meus amigos de infância são brasileiros, minha mãe é brasileira, meu pai é brasileiro, minha mulher é brasileira, tipo, isso eu nunca vou mudar. Os meus gostos, tipo... Eu nunca vou preferir, com todo respeito, a culinária portuguesa do que a culinária brasileira. Dá-lhe tempo. Mas já notas que tens personalidade de português? Sim. Metes o pisca? O quê? Metes o pisca no carro? Medo. Então ainda não és português. É, né? Porque aqui não mete. Não mete. Mas no Brasil Aqui também não não. mete, O Brasil aqui ainda é não pior. mete. O Brasil ainda é pior no trânsito. Eu conversava isso muito no balneário com o pessoal. Tipo, Sim. sabe? Tipo, por exemplo, vamos dar um exemplo. Um jogador brasileiro que te encanta. É aquele jogador, tipo, taticamente, 0. Mas com bola, tipo, dribla toda a gente. Sim. E finta, Brinca na quer areia. fintar. Isso não me admira mais. Entendeu o que eu tô dizendo? Eu sou brasileiro. Mas era que nós temos um grande historial recente de jogadores que vieram do Brasil. O Deco O Deco é meu empresário. Ah, sério? Sim. O Deco é o teu empresário? Sim. E, tipo, é um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol. Percebe? Eu não fazia ideia. E era médio. Epá, o Deco foi dos melhores jogadores que eu vi jogar em Portugal. Sim. Tem muita... Olha, era de um rival, mas sim. Sim, era do É rival. verdade? Eu vou ser sincero. E eu vi muito o Mister dizendo isso, tipo... Que não há problema se tu vê alguém fazendo de outra equipe, se for uma coisa que faz sentido, que for boa. Tu és um cientista do futebol, que vais fazendo os testes com os Não tubos de vou fazer ensaio. os testes, porque o principal do jogador tem que ir jogar. Mas Então, tudo que eu puder fazer para que meu rendimento seja melhor, eu faço.